Graça e paz, amados irmãos, bendito seja Deus, nosso Criador, que Ele seja exaltado nesse dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de louvarmos ao Senhor. Não importa o que aconteça, o servo de Deus deve permanecer firme aos pés do Senhor, lembrando, hoje é o dia do encontro. Sei que estamos morrendo de saudade do nosso encontro presencial, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de usarmos a internet e os meios de comunicação para estarmos juntos. Temos orado por você, todos aqueles que estão enfermos, que estão com parentes nos hospitais, temos orado e pedido que o Senhor derrame graça e que traga cura e recuperação para você. Meus irmãos, vamos falar a partir de hoje, a partir desse domingo, um estudo novo. Vamos falar acerca do conhecimento de Deus, né? A teologia, ela estuda acerca do ser de Deus, é um estudo. E vamos ver nesses próximos vídeos uma série de estudos que vai falar acerca do ser de Deus. Hoje vamos começar pensando por que é importante eu conhecer a Deus, né? Quem é Deus? Por que eu devo me esforçar para ter algum conhecimento do Senhor? Mas vamos orar ao Senhor. Eterno Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, e nesse momento, Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque Tua graça tem sido derramada sobre nós e a Tua bondade, Senhor, tem nos acompanhado dia após dia. Ó Senhor, eu sei que são dias difíceis, que muitos estão lutando nos hospitais, nos seus lares, alguns na solidão, Senhor, dessa quarentena, talvez até enfermo. Eu rogo que Teu Espírito Santo os abençoe, os dê a cura, Senhor, que eles sintam o seu coração, a Tua presença, Pai eterno. Sei com os Teus servos que estão em grande batalha, fortalece-o, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, Santíssimo Deus, dos aflitos desse mundo. Tem misericórdia da igreja no Brasil e em toda a face da terra. Nos abençoa agora, Senhor, na exposição da Tua Santa Palavra, nos louvores, nos cânticos espirituais, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço. Amém. Meus irmãos, é muito bom, né, ter vocês aqui. Logo lembrando, antes de lermos a Palavra de Deus, e as perguntas que tenho recebido, aqueles que estão fazendo, eu peço só um pouco de paciência, vamos estar respondendo aqui através dos vídeos. Mandem as perguntas que vocês acharem necessárias, né? E com o tempo vamos estar respondendo uma por uma, tá ok? E hoje nós temos um convidado, né, especial na nossa escola bíblica, que vai cantar um louvor para nós, né? O nosso presbítero Cláudio. Que Deus te bendiga, homem de Deus, que o Senhor, né, continue te abençoando, ok? Então vamos louvar o Senhor com um hino e logo após faremos a leitura da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 148. Vamos louvar o Senhor. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou Teu Salvador. Faze-me bem disposto para Te obedecer, sempre louvar Teu nome e dedicar-Te o ser. Fazer-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para Te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, Tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração.
fazer-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Vamos abrir agora, meus irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 148 e vamos ler todo o Salmo 148. Assim nos diz a palavra do Senhor, presta bastante atenção. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-os nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. E lhe deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e ventos tempestuosos que executam a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e criança, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, o salmo que acabamos de ler fala da exaltação ao Senhor. Como o Senhor deve ser louvado por toda a sua criação. É interessante começarmos os nossos estudos acerca do ser de Deus, nos colocando no nosso devido lugar. Nós somos criaturas de Deus, nós somos dependentes de Deus. Estudar Deus é diferente de estudar qualquer uma das suas criaturas, né? O homem geralmente se coloca como aquele que faz as perguntas sobre a criação. Então nós estudamos as árvores, nós estudamos os animais, estudamos, o mundo material, os céus e a terra, mas em relação ao nosso estudo acerca do ser de Deus é totalmente diferente. Primeiro porque Deus não é um ser como outro qualquer.
né? Ele não é uma criatura e nós não podemos nos colocarmos numa posição superior a Ele. Nós dependemos dele, né? Quando o salmista diz aqui que tanto os seres espirituais no céu, os anjos e todos os exércitos de Deus devem louvá-lo, né? Tanto também o mundo material, né? O sol, a lua, todas as estrelas, né? Os abismos, os mares, as águas, todo o universo material deve louvá-lo. Interessante que o salmista coloca também os animais, né? As feras do campo, o gado, as árvores, né? Todos deveriam louvar ao Senhor. E ele coloca o homem, desde os reis, os juízes, os grandes, os príncipes, até os pequenos, né? As crianças, os velhos, crianças, os moços, as moças, devem louvar ao Senhor. Ou seja, todos nós estamos debaixo do poder de Deus. Todos nós somos sustentados e somos mantidos por esse poder de Deus. E eu espero que o Espírito de Deus, nessa manhã, te abençoe para que você compreenda isso. Você é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Você é mantido pelo Senhor. Tudo que está à tua volta, tudo que você possui, pertence ao Senhor. Ele é Deus. Ele é aquele que se assenta no trono do universo e domina todas as coisas. E é desse conhecimento que rogamos ao Senhor, que só Ele pode nos dar, né? E rogamos ao Senhor que Ele derrame sobre nós para compreendermos melhor quem é Deus, né? Qual a sua vontade para a nossa vida e qual é o futuro que Deus nos reserva. Tudo isso podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. E aí, quando falamos que precisamos estudar acerca do ser de Deus, que precisamos ter conhecimento de Deus, a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu quero que você guarde, né, no seu coração, devemos começar com humildade, porque somos criaturas de Deus. Como eu disse, todo o mundo espiritual e o mundo material deve se dobrar e louvar a Deus. É isso que o Salmo 148 revela. Todos devem se dobrar e louvar a Deus. Deus está acima da terra e dos céus. Ele está muito além de nós. Então, como conhecer, né, um ser tão grandioso, tão majestoso, tão perfeito, tão imenso, né, como o Senhor? Então, precisamos nos aproximar de Deus com o coração humilde, rogando que Ele nos ensine, que Ele se revele a nós. E é isso que eu quero também que você guarde. A segunda coisa, não é possível conhecer a Deus se Ele não se mostrar, né? Todo conhecimento que temos de Deus é um conhecimento que Ele revelou para nós. E é por isso que as Sagradas Escrituras é tão importante para nós crentes, porque todos os domingos nos esforçamos para ler a Bíblia, todos os dias da semana temos estimulado, né, a todos nós a abrirmos as Sagradas Escrituras e ler, estudar, porque ela é a revelação especial da parte de Deus. Nós vemos especial porque foi aqui onde o Senhor se revelou de uma forma mais profunda e completa. Aqui nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, né, Deus revela seu grande plano de salvação, Deus revela quem Ele é, sua santidade, sua majestade, seu domínio, seu poder, como Ele é imenso, como Ele é eterno, onde Ele não tem nem início nem fim, né? Ele é o único ser que não foi criado, dele depende toda a criação. Então, quando olhamos para o Senhor, meus irmãos, é impossível conhecer a Deus se Deus não se mostrasse para nós. E eu digo que Deus está se revelando nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Por isso que a Bíblia é tão importante para a Igreja de Cristo, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a nossa fonte confiável dessa revelação da parte de Deus. Lá em 2 Timóteo, vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, eu creio que a maioria aqui já ouviu esse verso falando acerca da palavra do Senhor. 2 Timóteo
capítulo 3, vamos abrir aqui, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, há algo fundamental para que eu conheça Deus, né? Primeira coisa que eu pedi para você guardar é o quê? Procura se aproximar do Senhor com o coração humilde. Eu nunca posso olhar para Deus como um cientista olha para uma pedra ou um objeto celestial, né, ou qualquer uma das criaturas que aqui na face da Terra vivem. A ciência ela tem o limite do mundo material. A Bíblia ela é uma revelação da parte do próprio Deus. Por isso que nós chamamos e nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Que a Bíblia é a chamada Palavra de Deus. E o texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus seja perfeito. Tá? Então, tudo que eu necessito para que eu agrade a Deus e para que eu tenha bem-estar espiritual, para que eu conheça a vontade de Deus, está nas Sagradas Escrituras, né? Está aqui na Bíblia. Então, a Bíblia, meus irmãos, é a nossa fonte principal de conhecimento do ser de Deus. Claro que quando eu olho para a criação, a Bíblia vai me ajudar a compreender que a criação, os céus e a terra não estão aí por acaso. Muitos dos nossos cientistas creem mais no acaso do que numa inteligência, num ser que é racional, inteligente, que fez os céus e a terra. Preferem acreditar que por acaso tudo veio ao mundo. Existe aí um debate no meio científico, né, acerca dos criacionistas, que creem que Deus criou todas as coisas, né? E outros cientistas de vários ramos que diz que a criação foi espontânea, ou melhor, o universo é espontâneo. Do nada surgiu alguma coisa e deu como tudo que está hoje. É claro que as Sagradas Escrituras não podem concordar com isso, né? A Bíblia ela não vai estar preocupada em provar a existência de Deus. E nós aqui também não. Nós vamos apenas expor as Sagradas Escrituras e mostrar que Deus existe e que nós, como criaturas suas, né, fomos feitos para o louvor da sua glória. Então, o 2 Timóteo 3 nos diz que a Bíblia ela é especial para nós, né? É a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e serve para a nossa correção, para a nossa instrução, para que venhamos nos tornar conhecedor de Deus e conhecedor da sua vontade para nós, né? Então, a Bíblia ela nos dá sabedoria para a salvação, sabedoria para a adoração a Deus, sabedoria para andarmos nesse mundo, né? Ela nos mostra o que aconteceu com esse mundo, por que existem coisas ruins e coisas boas, por que está acontecendo tudo o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo numa pandemia e muitos estão desesperados e até perdidos sem saber direito o que está acontecendo. Mas se você conhece a Deus através das Sagradas Escrituras, você vai entender que nada foge do domínio do Senhor e que tudo isso já havia sido dito para o Senhor, né? Deus tem um plano e ele já está em curso, independente que eu entenda ou não, o Senhor continua sendo Deus. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, né, e nos preparar para andarmos nas boas obras do Senhor, para sermos perfeitos aos olhos do Senhor. Tá certo? Então, eu quero que você guarde aí para estudar. Segunda coisa, primeiro, começar com humildade, porque vamos estudar o ser de Deus, não é qualquer um, é o Rei dos Reis, aquele que fez todas as coisas do mundo espiritual, material. Em segundo lugar, você deve olhar a Bíblia de forma especial.
É ela que Deus usou, né, para se auto-revelar. Eu disse aqui que sozinho nunca acharíamos a Deus. Se Deus não se revelar a nós, né, se Deus não nos se mostrar como fez nas Sagradas Escrituras, jamais chegaríamos a conhecer a Deus. Talvez você tenha dito, pastor, mas quando eu olho a natureza, quando eu olho a criação de Deus, eu posso ver ali a sua majestade, a inteligência, a sua bondade. É verdade, a criação de Deus tem a sua assinatura, né? É impossível, eu sei que alguns cientistas vão dizer, que bobagem, mas eu digo, é impossível que do nada surja alguma coisa. Deus sempre existiu, Ele é um ser eterno, não tem início nem fim. E Ele que é a fonte de todas as coisas, de toda a criação. O que está faltando na equação das origens da ciência é exatamente o Deus Criador. Sem o Deus Criador, a gente vai regredindo no tempo, regredindo até chegar o momento que nada existia. Aí tem algumas falhas na teoria da evolução, muito debatida no meio científico. Mas esse não é o nosso intuito, meus irmãos. O nosso intuito é falarmos de Deus através das Sagradas Escrituras. E aí é o segundo ponto que eu quero que você guarde, a importância da Bíblia, porque ela é a revelação de Deus. Deus mostra seu caráter, seu ser, seu poder através das Sagradas Escrituras. Deus mostra o seu plano para toda a criação. Deus mostra o passado da criação, a origem de todas as coisas. E também Ele mostra, né, o futuro da criação, o fim de todas as coisas. Então você tem aqui na Bíblia Gênesis, o livro do início de todas as coisas, e você tem no finalzinho da Bíblia Apocalipse, o livro que fala do final de todas as coisas, né? O ponto final da restauração de toda a criação. Então, entre Gênesis e Apocalipse, Deus se revela fartamente, né? Há uma grande revelação de Deus no seu relacionamento com o homem, né? Na sua presença, na sua criação. Por isso que é importante lermos e estudarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e compreender como Deus progressivamente, no decorrer da história, foi se auto-revelando para o homem, se auto-revelando, né, o seu plano salvífico e como esse plano e esse conhecimento é precioso para nós. Então, a segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, a Bíblia é fundamental para você conhecer a Deus, né? A Bíblia, ela é fundamental para que você entenda ao Senhor, né? A outra questão que nós queremos dizer aqui, que é impossível você ter alguma comunhão com Deus sem entender que Ele existe. Eu digo que a Bíblia, ela não vai se preocupar, já disse isso, mas vou repetir para a gente ver o terceiro ponto. A Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente fala de Deus como alguém que existe, né? E ela não se esforça em provar, né, que essa pessoa existe, que Deus existe. Ela já fala naturalmente da existência de Deus como algo dado, como algo que seria impossível, impensável, né? Não estaria certo imaginarmos a existência sem o Criador, sem o Senhor, aquele que é a origem de todas as coisas. E sabe como eu percebo isso? Basta você abrir a sua Bíblia, no primeiro versículo da sua Bíblia, lá em Gênesis, vamos dar uma olhada? Gênesis capítulo 1, isso é fácil de achar, não é? Gênesis capítulo 1, verso 1. Como é que está escrito aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, preste atenção. O primeiro versículo das Sagradas Escrituras, né, não está preocupado em provar a existência de Deus. A Bíblia já inicia mostrando que Deus existe, mostrando que Ele criou todas as coisas, né? No princípio aqui é a eternidade, quando a criação ainda não existia, onde só Deus existia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O mundo espiritual
e o mundo material teve sua origem em Deus. Então, é esse Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, o qual nos aproximamos dele, a convite dele mesmo. Porque Deus, quando nos criou, né, quando criou Adão e Eva, quando criou eu e você, ele nos criou à sua imagem e semelhança. As Sagradas Escrituras dizem isso lá em Gênesis. Se você continuar lendo sua Bíblia, você vai ver a criação de todo o universo espiritual, o universo material, e entre essa criação há ali uma narrativa da criação do homem e da mulher. E é dito que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando Deus nos cria à sua imagem e semelhança, ele nos capacitou para compreendermos o seu ser em certa medida, né? Eu vou dizer aqui que ninguém conhece a Deus exaustivamente a não ser Ele mesmo. Isso mesmo, vamos voltar aqui. Ninguém conhece a Deus exaustivamente, perfeitamente, ou seja, é impossível uma criatura conhecer Deus totalmente, né? Deus sempre vai estar além da nossa compreensão. Uma parte do ser de Deus sempre estará além da nossa compreensão. Existirá muitas coisas no Senhor que a nossa mente não irá alcançar. Eu vou dar um exemplo disso, meus irmãos. Olhe para tudo que está ao seu redor. A TV, o computador, o celular que você está vendo, ele é um produto criado, né, por alguém. Alguém inteligente fez isso. Alguém que tem uma capacidade de entender as leis da física, da matemática, né, vários conhecimentos aí somados para que você hoje pudesse estar me ouvindo e me vendo através, né, de um pedacinho de vidro aí, seja seu celular, seu tablet, sua TV, né, e de uma forma que a gente nem entende como chegou ao aparelho, mas foi feito por alguém, por um homem, né? A sua casa foi construída por alguém. Você olha as árvores também, elas têm a sua origem. Então, tudo que nós olhamos, meu irmão, teve um início e também sabemos que terá um fim. Tudo que está à nossa volta, algum dia não existia, né? Então, imagine que há 50 anos atrás não poderíamos, né, se estivéssemos nesse meio dessa pandemia, como já houve algumas pandemias, não teríamos esse contato. Eu não poderia falar com vocês dessa forma. Por quê? Porque em um certo momento, toda essa tecnologia que estamos usando bastante na nossa quarentena, ela não existia. Tudo tem um início e um fim, né? Toda a criação tem um início e um fim. Mas Deus, ele é um ser tão complexo e tão extraordinário que ele é o único ser que não tem início. Ele não foi criado por ninguém. Não existe ninguém além dele, igual a ele, né? Por isso que ele é chamado Deus único. Ele é o único ser que tem essa natureza divina, né? Não existe ninguém que tenha uma natureza como a de Deus, nem igual, né? Nem acima dele. Ele é o Deus único. Por isso que dizemos que há um só Deus, não há vários deuses. Porque se defendermos que há vários deuses, nenhum deles são Deus. Porque quando observamos as características para ser Deus, uma delas é ser todo-poderoso, né? E significa que ele está acima de todo poder, ele domina todas as coisas. E para existir um outro Deus, ele teria que ser igual em poder. E não pode haver. Se colocarmos dois deuses, por isso que não defendemos aqui a adoração de vários deuses, mas um único Deus. Pelo seu ser, Deus é necessariamente um único ser, né? Então, ele é o único que não foi criado, ele não foi criado por ninguém. Ele não tem início e nem tem fim. E eu estou falando aqui, não é nem cronologicamente só, meus irmãos. Quando a gente fala que não tem fim, a eternidade, quando olhamos para a frente, é mais fácil compreender. Agora, é difícil para a nossa mente captar algo que não tem início, algo que sempre existiu e sempre existiu desse jeito. Algo que é imutável, ele não evolui para mais ou para menos, ele está sempre em perfeição. Deus é assim. Então, nos nossos estudos nos próximos domingos, vamos começar a falar
de teologia, né, o estudo acerca do ser de Deus. E vamos ver que dentro do ser de Deus existem algumas características que podemos nos identificar mais facilmente porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Alguns teólogos chamam de atributos comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que as criaturas, o homem, né, recebeu uma semelhança. Claro que não podemos nos comparar à potência de Deus. Por exemplo, Deus é inteligente, nós também somos. Agora, a inteligência de Deus é a onisciência do Senhor, ela é perfeita, Ele conhece todas as coisas instantaneamente, né? Nós não, nós aprendemos cada dia novas coisas, Deus sabe de tudo, né? Então, mas nós entendemos que Deus é inteligente e nós entendemos esse conceito de inteligência. Mas quando eu falo de eternidade, dizer que Deus não tem início, nem tem fim, né? Ele é eterno, então nesse sentido Deus não comunicou isso para nós. Nós podemos não ter fim, porque Ele vai manter a nossa existência no decorrer da eternidade para frente. Mas quando falamos da nossa origem, sempre somos criaturas de Deus. Eu, você e todos que estão à sua volta, todo homem, toda mulher, teve um início, um momento, num tempo e no espaço, no qual nós não existíamos. E que viemos de Deus e somos mantidos por Deus, né? Então, o terceiro ponto aqui que nós vamos estudar é que há semelhanças, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas existem também diferenças, não podemos ser iguais a Deus. Então, os teólogos vão dizer aqui que são os atributos semelhantes que nós recebemos, né, na nossa imagem e semelhança, atributos comunicáveis. E aquele que faz, só Deus tem, só aquele que tem a natureza divina, né, se eu possuir, por exemplo, a onisciência, eu seria Deus, né, faz parte da natureza divina, são os chamados atributos incomunicáveis, aqueles que não são encontrados nas suas criaturas, aquilo que não foi transferido, né, na imagem, ou seja, na criação do homem, que seria quebrar ali a natureza divina, tá certo? Então, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando parece, aos olhos de muita gente, não ter importância, mas eu digo que a nossa eternidade depende desse conhecimento. E como é bom, né, conhecer a Deus, como é bom entender quem é Deus, porque isso vai te ajudar, primeiro, te colocando na posição de criatura, né? Não há coisa melhor para humilhar o coração humano do que a autorrevelação de Deus. Quando Deus se revela aos nossos corações, quando Deus se revela à nossa mente, nós percebemos como somos tão pequenos, né? Tão insignificantes, e até nos questionamos por que Deus resolveu nos amar, né? Por que Deus resolveu nos criar. Então, no decorrer dos próximos estudos, vamos poder conversar acerca disso, tá? E se você tem dúvida, manda para a gente aqui e no decorrer do tempo a gente vai tentar aqui responder as tuas dúvidas. Então, vamos voltar aqui ao Salmo 148 e eu queria te dizer aqui, olha, louvai o Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas. Ou seja, eu escolhi esse salmo aqui para que você entenda que no estudo de introdução ao conhecimento de Deus, você precisa compreender que o que vamos estudar é aquele ser que deve ser exaltado, glorificado por todas as suas criaturas. Né? Toda a criação aqui no Salmo é descrita aqui. O verso 2 de todos os anjos louvai-o, todos os exércitos dos céus louvai-o, ou seja, as criaturas espirituais que vieram da potente mão de Deus que criou todas as coisas, devem louvá-lo, devem engrandecê-lo, devem reconhecer a sua majestade, devem reconhecer, né, o seu ser e exaltar. Aí, todo mundo espiritual, não há nenhuma das suas criaturas, meus irmãos, que não deva reconhecer isso. Né? Então, estudar o ser de Deus é algo importante, porque é nesse estudo, nesse processo que eu vou sendo lapidado para entender. E é muito bom entender quem Deus é, porque há muita coisa
né, na nossa confusão, dos nossos medos e aflições, se dá exatamente porque não conhecemos a bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus sobre nós, não é? O poder de Deus na criação. Eu digo que a Bíblia nunca fala que os céus e a terra foram criadas por Deus e abandonados por Ele. É aí onde está a importância da Bíblia. Então, olha, primeiro ponto, se aproxime de Deus se você deseja conhecê-lo com humildade, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Você nunca vai conseguir conhecimento de Deus se o Espírito Santo de Deus não iluminar a tua mente. Eu posso estar falando em vão. Se o Espírito de Deus não iluminar o teu coração, não adianta quanto tempo eu passaria aqui dizendo Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é todo poderoso, mostrando para você vários argumentos a olhar para a criação, a olhar para ti mesmo, né, e olhar para o que Deus poderia fazer na sua potencialidade. Mas se o Espírito não te mostrar, você não vai compreender. E é por isso que muitos escutam a palavra de Deus e não a compreendem. Né? Muitos vão ouvir o Evangelho e vão até achar o Evangelho bonito, mas não querem isso para si. Preferem morrer nos seus pecados, porque estão andando em trevas. Então precisamos da ajuda de Deus para compreender o seu próprio ser. Então, primeira coisa que você aprende nesse estudo dessa manhã, seja humilde. Peça a Deus, né? Se aproxime da sua Bíblia com um coração sedento para aprender. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, diga, Senhor, me ajuda a compreender o que tu desejas. Senhor, se revela através da tua palavra, me faz entender essa revelação especial que é as Sagradas Escrituras, que agora eu posso ler. Você pode ler a sua Bíblia sozinho, você pode ler em coletivo, na sua família, no seu culto doméstico, como agora, abrir as nossas Sagradas Escrituras e ler, né, e entender, porque o Espírito de Deus nos ajuda a entender essa revelação. Então, o conhecimento de Deus, ele é tão complexo, meus irmãos, e tão alto, que nós necessitamos de uma ação sobrenatural de Deus para compreender. Então, para que eu entenda a Bíblia, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Essa é a quarta coisa do nosso estudo. Eu dependo do Espírito Santo do Senhor para compreender as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus. Tá? Então, vamos resumir aqui com três coisas principais que já aprendemos nessa manhã. Primeiro, eu devo me aproximar das Sagradas Escrituras com humildade. Segundo, a Bíblia é a revelação especial da parte de Deus. Eu só posso ter conhecimento de Deus se Deus se mostrar. E Deus se revelou através das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, é a revelação de Deus. Deus revela o seu ser, Deus revela a sua vontade, Deus revela seus planos para a salvação, Deus revela a origem de todas as coisas, né? De Gênesis ali, ele revela como tudo começou, né, da origem da criação, e lá em Apocalipse ele revela o final de todas as coisas, o fim, novos céus e nova terra, qual é o plano dele, ele revela ali em Apocalipse o final de todas as coisas. Então a Bíblia é a revelação de Deus. Nós precisamos da Bíblia para compreendermos quem é Deus, qual a sua vontade para a nossa vida e qual é o plano da salvação. Porque nós precisamos de salvação, até isso precisamos de revelação vindo da palavra de Deus para entendermos, meus irmãos. Então, aproxima-te do Senhor para aprender dele com humildade, porque você não vai estudar qualquer um, você vai estudar aquele que criou os céus e a terra e mantém pelo seu poder, aquele que não tem início nem fim, o Deus que está além da nossa compreensão. Segundo, você só pode entender Deus através da autorrevelação de Deus. É Deus quem se mostra a nós. E ele fez isso através da Bíblia. Por isso que a Bíblia é tão importante para a vida do crente. É a autorrevelação de Deus. Ele revela o seu ser, os seus planos, né? E ele revela muita coisa acerca da sua criação. O início da sua criação até o final da sua criação. O seu plano, né, que está aí dia após dia sendo executado. Então a Bíblia é a revelação de Deus, né, para nós. E em terceiro lugar, que eu quero que você guarde no coração,
Eu só posso aprender de Deus com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Tá bom? É por isso que nós oramos a Deus antes de abrirmos as Sagradas Escrituras. É por isso que pedimos a Deus que nos ilumine, porque se o Espírito Santo não nos ensinar, se ele, na minha pregação, não agir no teu coração, né, em vão eu estou pregando. Então eu necessito do Senhor até para ensinar a palavra de Deus. Tá? Então, eu espero que nessa manhã você tenha acordado para isso. Nos próximos vídeos estaremos nos aprofundando, né, acerca desse tema e vamos descobrir maravilhas do ser de Deus, né? Como Deus é amável, como Deus é bonito, né? Como o Senhor é perfeito. E quanto mais eu conheço ao Senhor, meu coração se enche de alegria pelo privilégio de poder entender uma parte do seu ser. Eu vou passar a eternidade conhecendo a Deus, meus irmãos, e não será suficiente porque Deus é imenso, Deus é inesgotável, né? Ele é inesgotável, Ele é uma fonte inesgotável. Deus é perfeito, Ele está além do que eu e você possamos compreender. Nem a eternidade, né, será suficiente para eu conhecer Deus exaustivamente, né, totalmente. Ainda sempre existirá algo no ser de Deus que ainda estará fora do meu pensamento, né, do meu alcance. Então, que o Senhor te bendiga, que o Senhor te abençoe. Leia aí o Salmo 148, que mostra como nós dependemos de Deus e como devemos louvar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Rogo que Teu Espírito Santo ensine cada um que está ouvindo este vídeo, Senhor, que Tu haja no seu coração. Reconhecemos que sem Ti, Senhor, não poderemos aprender nada e que Tu és maravilhoso, Pai eterno. Toda a criação, desde o mundo espiritual até o material, deve louvar-te, deve te engrandecer. Então, continua nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Então, que Deus te abençoe, uma boa semana para você e que você continue orando por nós. Até o próximo vídeo, né? Um abração a todos aí, meus irmãos em Cristo, que Deus continue livrando você. Tá? Um abraço.